Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e a nossa live Nova Era. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, acalmar nossa mente e elevar os pensamentos ao Pai, ao Mestre Jesus e aos nossos irmãos da espiritualidade maior. Vamos agradecer esta oportunidade de vida, de trabalho, no amor e na caridade, e de aprendizado moral e espiritual. Vamos vibrar junto com os nossos irmãos benfeitores, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos enfermos e pelos nossos irmãos mais necessitados, material e espiritualmente. Vamos vibrar em especial pela nossa irmã Cleusa, que fará o evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Que Jesus nos abençoe a todos. Nos abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo através do Facebook. E vamos hoje, meus irmãos, saciar a nossa fome espiritual com o Evangelho de Jesus, que vem nos trazer mensagens, que nos consola e que nos fortalece. Esse nosso Evangelho de hoje, vida e morte, perda das pessoas amadas, é um tema bem delicado, mas que merece o nosso respeito e a nossa atenção. E esse tema, ele nos lembra as pessoas, as indagações das pessoas que nos procuram quando perdem um ente querido. Então elas sabem que nós somos espíritas e nos questionam a respeito da morte. E as perguntas mais comuns são: por que Deus fez isso comigo? Por que esse sofrimento? E é natural essas perguntas. Aí vem outros questionamentos. Qual a situação dele? Será que ele está sofrendo? O que está acontecendo com ele? Onde ele se encontra? E outras indagações, como assim, ele está sendo bem cuidado? A ida dele estava programada? Aí eles nos falam assim: e agora? O que eu faço com essa dor? Como eu vou prosseguir? O meu choro, a minha saudade, está perturbando ele? Como assim? Então eu não posso chorar? E como eu vou ser feliz com todos esses acontecimentos? Aí são indagações naturais que aos poucos nós vamos parar para pensar. Parar para pensar. Que apesar de nós vivermos como se nunca fôssemos desencarnar, todos nós seremos chamados a essa experiência. E aos testemunhos de entes queridos nossos que nos antecederam. Então, independente daquilo que nós achamos como certo, como justo, como correto, isso irá ocorrer. E já que irá ocorrer, por que nós não buscarmos nos esclarecer, nos consolar? E qual a doutrina que pode trazer todo esse consolo, todo esse esclarecimento, aliviar a nossa dor? É a doutrina dos espíritos, Essa doutrina que ela não só nos esclarece, nos traz o consolo e conforto para aliviar a nossa dor. Aí as pessoas nos perguntam: mas ninguém voltou de lá para contar alguma coisa. Como não? Basta ler a obra da codificação de Kardec, O Céu e o Inferno. Lá tem vários testemunhos de espíritos que desencarnaram de várias maneiras, em várias situações. E as cartas de Chico Xavier, que tanto
tanto alento, tanto alívio, tanto consolo trouxe para muitas mães, pais, avós, filhos, esposas, esposos, né? Quantas cartas ele psicografou para aliviar esses corações entristecidos. Só que nós não devemos ficar tristes demais com a morte, pois o espírito, ele é sensível à lembrança e aos lamentos de quem ele tanto amou. Portanto, a nossa tristeza, veja bem, a nossa tristeza pode despertar neles dor e sofrimento. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta. Gente, nós estamos aqui numa prisão, com esse corpo que se arrasta. O espírito, quando ele se vê livre, ele é feliz. E nós que ficamos aqui não os deixamos ser felizes, né? Então só cabe a nós felicitá-lo. Que bom, você já foi, você está livre das amarras da matéria. Então, nós ficamos aqui, aguardando o momento do nosso reencontro. Então, estando os espíritos mais felizes no espaço do que na terra, não seria egoísmo de nossa parte querer que eles fiquem mais tempo conosco? Veja bem, nós somos egoístas. Os nossos entes queridos partem e nós ficamos aqui lamentando, chorando, atrapalhando ele do outro lado. Porque ele vê tudo, ele sente, né? Então, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero, dilui a corrente de mágoa na fonte que vai fazer diluir tudo aquilo, né? Vai diluir aquela corrente de mágoa que nós trazemos na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos, eles são apenas ausentes. E as gotas do teu pranto, do nosso pranto, lhes fustigam a alma como uma chuva de fel. Também eles pensam e sentem. Sentem e choram e lutam. Eles estão tentando fazer o lugar onde eles estão um lugar feliz para eles. E nós não deixamos. Então, eles atravessam aquela faixa do sepulcro como que se desvencilha da noite. Mas na madrugada do dia, do novo dia, eles inquietam-se pelos que ficaram. Ouve-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra. E tremem. Tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação e, muitas vezes, ao suicídio. Eles lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te na prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Então, quando eles se encontram já bem do outro lado, eles ficam felizes, vendo aqueles que ficaram, que estão bem, que prosseguiram a vida, que estão trabalhando, que fazem muitas orações para ele, porque as orações é como um bálsamo que alivia o coração deles, né? E eles então se rejubilam com as vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas, para que não te percas no frio do desencanto. Então, tranquiliza desse modo os companheiros que demandam no além, suportando corajosamente a despedida temporária. E honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Né? Porque eles partem e nós ficamos aqui, na retaguarda aqui, cuidando daquilo que ele deixou, não é?
Não é isso que acontece? O marido parte, a esposa fica aqui cuidando do que ficou a fazer. Porque a vida é assim. Nós estamos lá fazendo uma comida, de repente, um infarto fulminante, acabou. As panelas vão ficar, né? O fogão vai pegar fogo, né? Porque a panela está no fogo. E vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Se a gente está tomando banho, do jeitinho que a gente está lá, cai no chuveiro, acabou, morreu. Né? E a gente que tinha tanta vergonha antes, né, de ver alguém, dos outros verem a gente sem roupa, o pessoal vai lá catar a gente sem roupa, tomando banho. É assim que acontece, a vida é um piscar de olhos, né? Então, essa doutrina dos espíritos, ela vem ao longo do tempo, nos possibilitando reflexões bastante profundas em torno da nossa vida. Ela vem nos facultando refletir sobre essas dimensões fatais da vida humana. A vida e a morte. E não há como fugirmos dela, como encarnados. E não dá para evitar a morte, né? Exatamente, uma representa, né, a outra, cara e coroa de um mesmo fenômeno da vida. E essa doutrina, ela vem nos falar da vida e da morte e nos clarear, veja aqui agora, antigos conceitos e preconceitos e antigas ideias que nos paralisavam. Né? Porque, lamentavelmente, nós fomos aprendendo a ver a morte como uma tragédia insuperável. Agora nós podemos dizer as teorias, né, que fazem da morte a porta do nada ou o começo de castigos intermináveis. Achávamos que enterrávamos nossos corações amados. E é verdade isso, né, gente? Eu lembro que eu tinha 14 anos quando meu pai desencarnou, eu não tinha noção de religião nenhuma, porque eu não frequentava nada. Mas eu tinha uma noção aqui dentro de mim, que meu pai ele não tinha ido embora, aquele era o corpo dele. Eu tinha uma coisa assim que me falava que aquilo não era o fim. Para mim, eu não acreditava que aquilo era o fim. Então, eu sempre tive esse pensamento a respeito das coisas espirituais e a respeito da morte. E eu constatei isso, então, graças à doutrina espírita. Então, as igrejas, elas trataram de ir colocando panos roxos, panos pretos, para representar a morte. Não é assim? E as cerimônias fúnebres com caráter de despedida total. Total. E os nossos mortos estariam definitivamente mortos. Definitivamente mortos. E diante dessa tragédia, não havia como não nos desesperarmos ao constatar que essa despedida era para sempre. Era para sempre. Os pais que amamos, nunca mais nós iríamos ver. Os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, nunca mais. Tudo iria silenciar. Tudo iria se acabar. Então essa morte, né? Essa morte ceifadora e definitiva destruidora. E quando passávamos então a falar de morte, sentíamos até um frio na espinha, né? Dava até um calafrio. Os olhos já ficavam cheios de água. E passamos a ter horror da morte. E horror maior ainda de morrer. Né? Que medo de morrer que nós tínhamos, né? Agora nós podemos dizer adeus, sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças e suplícios infernais. Agora há uma luz deslumbrante que surge dos túmulos. Aí vem a doutrina espírita nos falar sobre a justiça das aflições, das leis divinas. A doutrina espírita vai nos esclarecer a respeito das leis da reencarnação, sobre a pluralidade das existências, as leis de causa e efeito. E nos explica que tanto o nascimento quanto a morte
são fenômenos naturais, como o sol, como a lua, como os trovões, como as tempestades, são fenômenos da natureza. A vida e a morte são fenômenos naturais. E que nós somos espíritos imortais. E que a cada nascimento, nós mesmos, pelo livre-arbítrio, já encarnamos com responsabilidades. É assim que as nossas existências se desenrolam, passam, renovam-se, e em cada uma delas vai desaparecendo aquele mal que existe em nós. Porque esse mal que nós temos dentro de nós é grande, né? Então, uma existência, lógico, que não teria capacidade de acabar tudo. Então, nós temos que vir tantas vezes forem necessários. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não acredito em reencarnação. Tá, então você cometeu um crime, você vai morrer, então você já vai para o inferno, porque você não acredita que você vai voltar novamente para resgatar isso daí, né? Então vai para o inferno. Agora o bonzinho acha que vai para o céu e aquele que é mais ou menos vai para o purgatório. Assim a gente aprendeu assim, não foi? Então, mas não é isso. Nós erramos aqui. Deus, na sua imensa misericórdia, nos dá a chance de voltarmos quantas vezes forem necessárias até que nós consigamos atingir o nosso objetivo, que é uma relativa perfeição, porque perfeito é só Deus. Então, as nossas almas, elas fortificam-se, depuram-se, e nessa caminhada nós vamos descobrindo que não precisamos mais procurar satisfações nas coisas materiais. Porém, o único objetivo é trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. Então, na realidade, nós temos que recordar que a doutrina espírita, ela nos alerta o tempo todo para que trabalhemos a nossa mente na medida que nós entendemos e que passamos a nos ver e a ver o outro como espíritos imortais, com o único objetivo de ir ao Pai, ao progresso, à evolução. Esse é o objetivo do espírito, esse caminhar com Deus, para Deus, Mas para caminharmos em direção ao progresso, à evolução, nós necessitamos desenvolver e viver inúmeras experiências. Por isso, nós necessitamos, como espírito imortal, reencarnar em um determinado local, com um determinado corpo, uma determinada condição social, para poder cumprir a nossa missão. Então, quantos corpos nós já tivemos e quantos ainda vamos ter? Hoje o meu espírito tem esse corpo, eu me chamo Cleusa, mas quantos corpos diferentes, quantos nomes diferentes eu já tive? E vocês também. E vocês também, não é só eu não. De vez em quando o microfone sai, que eu não estou acostumado com o microfone. Mas tá bom, tá dando para escutar, Qualquer coisa vocês gritem aí do fundo. E quando chegamos à Terra, já chegamos com uma proposta e propósitos de uma encarnação mais longa ou mais curta, dependendo do que viemos fazer aqui. Se viemos acertar pendências com a vida biológica, o mau uso do corpo, com bebidas, drogas e outros vícios, ou até mesmo através do suicídio, nós vamos viver o tempo necessário para cobrir aquele buraco que nós deixamos. E aí nós nascemos e morremos com 1 ano, 3 anos, 7 anos, 12 anos, de acordo com a nossa necessidade. Aí no livro dos Espíritos, na pergunta 199, onde Kardec pergunta aos Espíritos, por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Aí os Espíritos respondem, a duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que nele está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E a sua morte, mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. No livro do Leon Denis,
Esse livro que vocês, quem tem o Clube do Livro, está recebendo hoje, Depois da Morte, é um livro maravilhoso. Quem não tem o livro ainda, assina aí o Clube do Livro e começa a ler esses livros, gente, maravilhosos. Os livros do Leon Denis. Depois da Morte. Então, tem um trecho no capítulo 13 que diz assim, eu vou só falar um pedacinho dele. A dor física, ela tem a sua utilidade. Ela desata quimicamente os laços que prendem o espírito à carne. Liberta-o dos fluidos grosseiros que o retêm nas regiões inferiores e que o envolvem depois da morte. Essa ação explica, em certos casos, as curtas existências das crianças mortas com pouca idade. Essas almas puderam adquirir, aqui na Terra, o saber, a virtude, necessários para subirem mais alto. Mas, como um resto de materialidade impedisse ainda o seu voo, elas vieram terminar, pelo sofrimento, a sua completa depuração. Tá? Esse resto de materialidade é a vida na matéria, né? Tiveram que viver mais um pouquinho. Tem um caso, é bem curtinho. Lá naquele tempo dos séculos passados, né, aqueles senhores que tinham escravos, eles aí libertaram os escravos, mas ficou um senhorzinho escravo vivendo na casa ainda, com os proprietários. E ele já avançado na idade, muito doente, assim, aquela doença já que de idoso já, né, que já vai definhando até morrer, né? Não tinha doença nenhuma, mas vai se esgotando, né? Os fluidos vitais vão se acabando. E então aquele casal ficou assim, ficava triste de ver a situação dele, porque não tinha o que fazer, não tinha remédio para curar ele mais. Aí o que eles resolveram? Aplicar a eutanásia. Mataram o idoso. Passado muitos tempos, né, outros séculos para frente, um casal, né, eles retornaram, se casaram, esse casal, e essa mulher não conseguia engravidar. Uma gravidez difícil, fazendo tratamentos para engravidar, e vai daqui, corre dali, e engravidou. Uma gravidez difícil, né, com muitos cuidados, mas nasceu o garoto bonito. Aí nasceu aquele filho lindo, amado pelos pais, aquela alegria naquele lar. Passado um certo tempo, aquela criança começou a definhar. Sabe aquelas doenças que, vai no médico, o médico não acha nada? Ele começou a definhar, foi indo, veio a óbito. Os pais desesperados. Correr em tudo quanto é lugar para obter uma explicação. Aí até que bateram na casa espírita, lógico, né, que lá que tem as explicações para tudo. Bateram na casa espírita. E foi relatado então a eles que aquela criança era aquele senhorzinho, que eles praticaram a eutanásia. Entendeu? Então, esse caso, igual fala, quando as crianças desencarnam é um castigo para os pais. Aí veja bem, onde que é o castigo? Aqui usa castigo, mas não seria um castigo, né? Um resgate. É a lei de causa e efeito se fazendo presente. A lei de causa e efeito. Toda ação tem um efeito. Tudo que nós fazermos, nós vamos ter que pagar. Tem que resgatar, não é? Então, é a lei de causa e efeito. É o que aconteceu com eles. Eles tiraram a vida dele, não deixou ele completar, você viu? Então, ele precisava de mais um pouquinho na materialidade, na matéria. Ele precisava de mais um tempo. Então, muitos casos que às vezes nós não sabemos a explicação, está aí a explicação. Não é tanto castigo para os pais, né? É um resgate. Todos nós temos resgate, né? Então, essa é uma situação. Mas existe outras várias explicações, né? Então, agora é uma história de verdade. Tem uma história que se chama
O Sonho de Rafaela, pelo espírito Leon Tolstói, psicografia de Ivone Pereira. E se encontra no livro Ressurreição e Vida. E a história diz assim: Rafaela era uma camponesa muito pobre, que vivia em uma rústica região da Itália. Ela tinha uma filha, de nome Ada, que havia desencarnado com 3 anos de idade. E decorridos 6 meses do falecimento, a mãe não se conformava e se sentia injustiçada pelos céus. Mas certa noite ela teve um sonho que reformulou sua percepção a respeito do ocorrido. Então, no sonho, ela foi convidada para uma festa que iria se realizar num local próximo ao céu. Muitas crianças compareceriam no evento para se divertir, né? E quando ela chegou, ficou extasiada. Tudo era muito belo. As crianças cantavam, dançavam, bastante alegres. Todas as crianças tinham asas reluzentes. E Rafaela as contemplava embevecida. Entretanto, ela ficou muito surpresa ao notar sua própria filha sentada num canto. A menina estava triste, chorosa, com as roupas e as asas todas molhadas, pesadas e sem brilho. A mãe indagou a filha o que aquilo significava, pois ela sempre foi uma criança tão alegre. Aí a pequena Ada disse que não poderia brincar com as outras crianças, mesmo se quisesse. A pobre camponesa, a Rafaela, ainda argumentou que a filha tinha asas, que era um anjo e que deveria voar com alegria. Então a menina esclareceu que não podia voar, pois ela estava toda molhada, as asas pesadas e coladas ao corpo. Então a mãe se dispôs a ajudar, como se fosse possível que a filha fosse feliz e pudesse brincar. A Ada falou que a culpada de tudo isso era ela mesma, a própria Rafaela, com sua grande tristeza e a blasfemar contra Deus. A mãe a mantinha com as asas coladas e a impedia de voar. O excesso de mágoa de Rafaela aprisionava a pequena Ada, e as lágrimas que vertiam sem cessar molhavam suas asas. A pobre camponesa compreendeu que estava prejudicando a própria filha, por não ter acatado a vontade divina. Prometeu que não mais choraria e nem reclamaria, pois queria que a menina fosse feliz. E ao acordar, tomou de grande felicidade por ter tido a certeza de ter estado e falado com sua filha. Chamou os amigos e relatou o sonho. E também tratou de relatar o que aconteceu com outra mãe que havia perdido o filho recentemente. Então, essa bela história, ela traduz uma realidade. O amor e os vínculos não se extinguem apenas porque alguém desencarnou. Os espíritos desencarnados recebem os pensamentos e as vibrações dos que ficaram aqui. É preciso que cuidemos dos sentimentos e dos pensamentos, equilibrando para que não os prejudiquemos. Porque quando o espírito retorna ao plano espiritual, eles precisam de paz, de tranquilidade, para se adaptar à nova situação. E a pretexto de amar, não é viável causar dor nos amores que nos precederam na grande viagem para o verdadeiro lar. Então, essa história nos faz lembrar de que quem ama, cuida. Quem ama, renuncia. Porque o verdadeiro amor, ele renuncia. Então, renuncie o choro, renuncie a sua dor, renuncie em nome desse amor que tem por aquele que se ausentou, temporariamente, para que ele possa ser feliz, né? Reclamamos que nunca mais vamos ser felizes,
Mas nós também não o deixamos eles serem felizes. Nós achamos que o sofrimento é só nosso, que o sofrimento não é deles também. Nesse ponto que nós falamos, nós somos egoístas, né? Os laços de amor verdadeiros, eles são antigos e por meio das encarnações, eles se fortalecem. Então aquele amor nosso que partiu, hoje, nós já nos amávamos muito antes. Voltamos para fortalecer esse amor. Mas um tem que ir primeiro que o outro, né? Se ele não for, vai ter que ir eu. Um vai ter que ir. Só que nós vamos nos reencontrar e reviver novamente esse amor. Porque o amor verdadeiro, ele não se acaba. Acaba esses amor que a gente fala, te amo. Ama nada, né? Esse aí acaba. O amor verdadeiro não acaba. Ele atravessa as fronteiras do tempo, né? Então, depois, né, eles perguntam assim, o que nós podemos fazer? O que podemos fazer para ajudar esses espíritos desencarnados? O que nós podemos fazer? Orar. É na oração que nós iremos pacificá-los. Uma oração bem sentida, onde aprendemos, veja bem, onde nós aprendemos a entregar aquilo que não era nosso. Aquilo que não era nosso. Nós temos que entender que nós não somos donos de nada, nem de ninguém, nem do nosso próprio corpo, porque o nosso corpo, ele é um empréstimo de Deus. Ele é um empréstimo de Deus. Ele emprestou para o nosso espírito, que é imortal. Né? Nós não somos donos de quem desencarnou, ele não era nosso dono, cada um vem aqui para cumprir a sua missão. Então, aquele que desencarnou, ele já cumpriu a missão dele, ele tem que partir. Acabou. Aquele ciclo dele acabou. O nosso ainda está aqui. O nosso ainda está aqui. Nós, né, quem ficou tem que trabalhar ainda, né, pelo seu aperfeiçoamento. Então, cada um vem aqui cumprir sua missão, e quando nós cumprimos, então, aquela etapa que estava na nossa programação, aí nós temos que voltar para nos preparar para outras existências. Porque a vida é um vai e vem. É igual o trem, né? O mesmo trem que leva, ele traz de volta. Então a gente vai, tem um que parte, o outro quer ficar, o outro que vem. A nossa vida é assim. Nós somos aqueles passageiros do trem. Chega numa estação, a gente tem que descer. E não adianta furar a fila, não. Tem que descer e desce. Aí depois você vai voltar naquele mesmo trem, você volta de novo. Né? Então, nós temos que voltar para a nossa casa. Né? A nossa casa é lá em cima, gente. É no plano espiritual. Lá em cima é a maneira de dizer, né? É no plano espiritual nossa casa, tá? Aqui é só uma passagem transitória, tá? Que vai sustentar esse nosso corpo pesado, que a gente se arrasta, né? Esse corpo pesado, essa matéria. Aí, quando a gente morre, é livre, né? Então, nós temos que aprender a confiar em Deus, a confiar em nossa Mãe Maria, tá? Porque a dor dói. A dor dói muito. Mas quando nós aprendemos a confiar em Deus, aí já vai ser uma dor daquele que já consegue entregar a sua aflição ao Pai, né? Aí então nós teremos aprendido a viver, quando a morte não mais nos causar medo, quando aprendermos a renunciar e a devolver a Deus o que é de Deus. A devolver. Pena que não dá tempo, ainda tem um pedacinho grande ainda, mas tem uma história tão bonita essa de devolver a Deus o que é de Deus, uma outra vez eu conto para vocês. Então, é só o conhecimento da doutrina espírita que vai nos ajudar a compreender esses desafios da vida. Todos os males da vida, eles concorrem para o nosso aperfeiçoamento, seja pela dor, pelas provas, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, né? Eis porque nesse mundo há mais sofrimento do que alegria. Mas Jesus, ele já nos avisou, porque ele já sabia
ele sabe que nós somos fracos, né? Ele já sabia da nossa fragilidade. Então ele nos avisou: no mundo tereis aflições. Ele já deu a carta, ó, vocês vão ter aflições mesmo. Mas confiemos no nosso Mestre e em sua misericórdia, que não cai uma folha de árvore que não seja da vontade dele. Então, a orientação da doutrina espírita para nós é que a vida que nós levamos aqui determina a morte que nos levará para lá. E que nós não precisamos dizer adeus. Só um até breve. Até um dia, né? Que depois que a nossa tarefa estiver preenchida, a morte nos reunirá. Então, meus irmãos, sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo. É o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus, agora e sempre, porque só através dele nós encontraremos a paz tão almejada. Que Jesus esteja com todos nós, meus irmãos. Vão em paz e com Jesus no coração. Que assim seja. Trinta, 8, 18, 38, 30, 18, e 31. Boa leitura para quem ganhou os livros. 31. Não tem 31? Pronto. Leia o livro, ó, Violetas na Janela, é maravilhoso. Pronto. Bem, meus irmãos, estão dando sequência, né, ao nosso dia de hoje. Vamos procurar ficar tranquilos, buscar Jesus no pensamento. A você que está nos assistindo aí do seu lar, quiser colocar uma água para que seja fluidificada. E vamos fechar nossos olhos, meus irmãos. E mentalizar Jesus, mentalizar os benfeitores espirituais, que estão aqui sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos ajudando nos desafios da vida, nos fortalecendo, nos dando força, coragem, para que nós consigamos vencer mais essa batalha, que nós possamos, que a nossa trajetória aqui pela Terra seja uma trajetória cheia de coisas boas, que nós possamos levar para o plano espiritual quando lá chegarmos. As nossas boas virtudes que acalentamos aqui na Terra, os nossos grandes amores,
as nossas grandes alegrias. E vibrar por esse nosso planeta, para que eles também, aqueles que habitam o nosso planeta, que eles possam sentir a grandeza de Deus. A grandeza de Deus não é só diante das dificuldades. A grandeza de Deus, ela existe no todo, nesse universo imenso, em tudo que está à nossa volta. É Deus mostrando a que Ele veio. E Ele só veio nos proporcionar a paz, a tranquilidade. E às vezes nós desperdiçamos o tempo nosso em coisas que não vão nos valorizar em nada. Às vezes no nosso lar, quando estamos com os nossos familiares, não sabemos aproveitar aqueles momentos em família, onde o amor maior se faz presente, que é a família. Olhemos para dentro de nós, meus irmãos. Olhemos para dentro de nós e procuremos algo que está nos faltando, algo que está nos fazendo infeliz. E busquemos Jesus. Busquemos Jesus, porque Ele cura todos os nossos males, todas as nossas doenças do corpo e do espírito. E quando nesse momento em que nós sentimos essa vibração que o plano espiritual envia a cada um de nós nesse momento, nos aliviando, tirando aquela energia ruim e trocando por uma energia boa, cheia de bons fluidos, cheia de paz, cheia de equilíbrio. E nesse momento que nós nos encontramos nesse êxtase, que nós possamos enviar esses nossos pensamentos para aqueles nossos irmãozinhos menos favorecidos, que sofrem, que choram, que vagueiam pelas ruas, sem ter um teto, sem ter um ombro amigo, sem ter um carinho, sem ter ao menos um cobertor para o agasalhar do frio. Meus irmãos, vibremos por essas pessoas que se encontram doentes, seja pelo Covid ou seja por qualquer outra doença. Vibremos e oremos e busquemos a espiritualidade superior, os médicos da espiritualidade, para que auxiliem esses nossos irmãos e que, se puder, Senhor, o curem, tirem eles desses momentos tão difíceis que eles estão passando. Mas, acima de tudo, meus irmãos, vibremos pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos, mas que não compreenderam ainda a justiça divina. Não aprenderam ainda a entregar na mão de Deus as suas aflições. Vibremos, meus irmãos. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso mundo inteiro que se encontra em tão grandes conflitos, tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas que não conseguem encontrar um caminho de luz, um caminho de paz, porque estão envolvidos em situações constrangedoras, que tiram a sua paz, que tiram o seu equilíbrio. Essas pessoas precisam do nosso carinho, da nossa vibração de amor, de paz, para que elas consigam superar esses momentos difíceis que estão passando. Meus irmãos queridos,
Voltemos agora o nosso pensamento para os nossos familiares. Cada um pense nos seus familiares, encarnados ou desencarnados, porque todos estão nos ouvindo e vão sentir as nossas vibrações de carinho. Pensemos neles e enviemos o nosso amor em forma de vibração, de energia, que irá nos ajudar a superar todas essas dificuldades. Enfim, meus irmãos, oremos pela nossa casa espírita, pelos trabalhadores, os nossos trabalhadores ausentes, que ainda não conseguem vir a casa, pelos seus motivos, pela pandemia, né? Então oremos por eles, para que eles também possam se fortalecer e buscar auxílio em Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia. Que Jesus os abençoe, meus irmãos, que vocês possam voltar para os seus lares, bem melhor do que aqui chegaram, recarregados dessa energia salutar, que cura, que ampara e que protege. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Gente, aí vocês já sabem, né, que tem que permanecer no lugar, aí que eles vão chamando para não tumultuar muito lá na frente, tá? Obrigada.